como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também serás, se tiveres fé. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Hoje, de celebrar a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabei que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré. Era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante a família rezando juntos e indo para a festa em Jerusalém, o Templo Nacional. Novamente voltamos a meditar com você, irmão que nos acompanha, e conosco essa equipe de trabalho pastoral, exegética e também da comunicação. Padre, o evangelista Lucas nos relata que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Qual é o sentido e a importância de ir à Páscoa em Jerusalém? A verdade, a festa da Páscoa, aqui trata-se da Páscoa judaica. Então, todo ano, os judeus lembravam a passagem, a libertação. Páscoa como passagem e Páscoa também como libertação. Como Deus os libertou da escravidão do Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, na condução como de Moisés, com a vara que bateu no Mar Vermelho. Mas essa Páscoa também aconteceu que fizeram um sacrifício. Um cabrito, um cordeiro sem defeito, carne assada, ervas amargas e cintura nos rins, sandália nos pés, expressão de quem caminha. Mas ali derramou-se o sangue, aquele sacrifício do animal sem defeito, que na Páscoa nova vai ser o próprio Cristo, o novo sacrifício, a nova vítima. E todo ano se lembrava, nós fomos escravos e não podemos mais voltar a ser escravos. Então, a libertação tem que ser festejada. Ele festejar. E Deus ordenou a Moisés que cada vez que chegar na terra prometida, que ele celebrasse, que lembrasse, seja um marco. Né? E como hoje
Em muitos países celebra a festa da independência, a festa da libertação do colonizador. Agora somos independentes, somos um povo livre. Então a Páscoa é isso, judaica. E a nossa Páscoa é a libertação do pecado. Somos livres pela graça de Jesus que morreu na cruz. Padre, os pais procuraram Jesus por 3 dias e o encontraram no templo. Todos ficavam admirados com ele, e para a mãe ele respondeu: não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Então tem 2 perguntas. Primeiro, por que 3 dias? E por que casa do pai? É interessante, muitas vezes nós não nos apegamos a esses 3 dias, porque diz aqui que eles caminharam um dia. Os pais caminharam um dia e depois de um dia que sentiram a falta do menino. Mas só depois de 3 dias, a verdade, se foi um dia de viagem, no outro dia, de volta, eles estavam em Jerusalém. Agora, só 3 dias depois que vão encontrar Jesus, que só 3 dias. O que esse 3 quer significar para nós? De uma certa maneira, se prevê já Jesus que vai ressuscitar em 3 dias. Vai ser uma morte. Aquele momento, para ele, nós perdemos o nosso filho. Morreu, como se fosse uma morte. Mas em 3 dias depois, vão reencontrar. Acontecerá na ressurreição, 3 dias depois, que vai trazer mais alegria. A mesma coisa, no desespero, na aflição, os pais vão encontrar alegria de reencontrar, ainda no meio da igreja. E tanto o templo é a presença da Arca da Aliança, a presença de Deus. Ele diz: não sabia que não deveria estar na casa do meu pai? Está dizendo, Léo, o meu verdadeiro pai é Deus. Eu tenho que estar junto de Deus. De onde que saí, eu estou sempre permanente na Santíssima Trindade, com o Pai. Então, ele já está nos dizendo, tanto agora estou com o Pai, a minha missão vai logo começar, tem que estar junto de Deus, o Pai, mas também, depois da ressurreição, ele vai ter que voltar para junto do Pai. Então, já são sinais que nos mostram a intimidade de Jesus com o Pai do céu. Apesar da pouca idade, ele já sabia, né? Ele já tinha essa noção, né? De que ele era o Filho de Deus. 12 anos, já tinha, as coisas vão se clareando para ele, e ele começa já a anunciar a sua missão e a sua divindade, mas de uma maneira que os pais ainda não conseguem pegar claramente do que realmente. Por isso, na sequência, nós vamos ver lá, não entenderam. Padre, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Por que obedecer aos homens, ele que era Deus? É interessante. Nós falamos agora há pouco da divindade de Jesus, Jesus Deus, Jesus que veio do Pai e que mostra que vai voltar para o Pai. Mas agora essa passagem nos diz, olha, voltou, depois de ter dito tudo isso para Maria e José, ele caminha ainda, volta para eles, com eles até Nazaré, era obediente. Esse é o outro lado de Jesus, humano. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente o homem. Como plenamente homem, ele tem que viver essa relação com os pais que ele tinha terrestre. Então, como homem, como criança, como jovem, ele nos ensina a obediência ao pai e a obediência à mãe, que é o 4º mandamento que nós temos dos mandamentos de Moisés. E o mandamento que é conhecido de todos os pais e todos os filhos: honrar o pai e a mãe, obedecer o pai. Então, para nós hoje,
É um chamamento. Se Jesus, Deus, ele se humilha um pouco mais e vai obedecer aos homens, que Maria e José, quem somos nós para não obedecermos aos nossos pais? Então, uma grande lição para nós nessa. Então, esse texto, hoje, da Dia da Sagrada Família, nos apresenta Jesus, plenamente Deus, e Jesus, plenamente homem, e vivendo as duas realidades. Padre, então é isso que significa também crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Exatamente, porque cada vez mais que ele crescia como pessoa, se revelava mais, então a estatura ele cresce, a graça de Deus vai se manifestando e a sabedoria, tanto humana, tanto a sabedoria de Deus, vão se manifestando cada vez mais. Aí se destaca o homem sábio, o homem inteligente, mas o homem que é o homem de Deus, que a graça de Deus, então crescia em estatura, crescia em sabedoria e crescia também na graça de Deus. Então, as nossas famílias, nesse dia da Sagrada Família, vamos aprender a crescer de uma maneira humana, de uma maneira também espiritual, diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos abençoe, que a nossa família seja abençoada, que seja uma família onde Jesus, Maria e José esteja presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.